E eu sou contra essa ideia que a pessoa tenha uma vida, uma vida espiritual, uma vida material, uma vida emocional. Eu não acho isso correto, sinceramente. São vidas duplas, né? Porque, na verdade, nós somos uma alma só, né? Nós somos apenas um. Então, o que eu falo com você aqui e a minha maneira de agir aqui tem que ser a mesma que eu faço lá em casa com meu filho, com a minha esposa, tem que ser a mesma que eu faço no meu trabalho, né? Eu sou um cara explosivo, eu sou um cara assim, irritante, eu falo alto, eu tô aqui me controlando para poder não estourar o áudio. Então, mas no que tange a verdade do Evangelho, eu tenho que estar disseminando essa palavra em todo lugar que eu vou. Olá, graça e paz a todos. Sejam bem-vindos à Casa da Oração Milk. Você está gostando da nossa série? O vídeo já vai começar após a nossa vinheta. E eu aproveito, compartilha, inscreva nesse canal e siga-nos. Graças e paz na sua vida. Seja bem-vindo à Casa da Oração Milk para mais uma série de estudo Viver Corretamente Segundo a Verdade. Então, juntamente conosco, venha aprender mais e mais da palavra do Senhor. Nós sempre aqui lembramos, se você não tem a apostila desse estudo, entre em contato conosco. Aqui embaixo tem o nosso Zap. Entre em contato, nós enviamos gratuitamente para acompanhar esse estudo, irmãos. De versículo a versículo, tópico por tópicos. Cada um de você vai aprender mais e mais da palavra. Juntamente conosco, vamos aprender e aprofundar na palavra do Senhor. Hoje nós estamos na aula 11, né? Dessa série, que é a série Viver Corretamente Segundo a Verdade. Se é segundo a verdade, porque tem várias doutrinas aí que fala do Evangelho, mas não está levando realmente a verdade. E aqui nós não temos dogma de igreja, nem placa de igreja. Nós estamos falando aqui da Bíblia. Então, novamente, eu convido você, pause seu vídeo com muita calma, pegue sua versão favorita, pegue sua Bíblia juntamente conosco, pause, vê versículo a versículo. Hoje nós vamos citar alguns versículos aqui e você juntamente conosco vamos explanar sobre aqui o embate, sobre as culturas e até chegar à ressurreição de Cristo. Amém? Então vem juntamente conosco a este estudo. Maravilha. Graça e paz na sua vida, seja muito bem-vindo à Casa de Adoração. Vamos dar continuidade, lembrando que no último vídeo nós falamos a respeito da introdução desse estudo. Você pode chegar lá, nós falamos um pouco sobre Gálatas capítulo 2, versículos de 11 a 16, falamos sobre o pensamento, né? Nós lemos aqui os textos e fizemos uma breve explanação, uma pequena palavra, que é mais assim um aperitivo para que você possa entrar no texto com mais ênfase, com mais gana e vontade. Hoje eu quero chamar você para poder nós abrirmos o nosso entendimento usando a palavra de Deus que foi escrita em Gálatas por causa da verdade do Evangelho. Eu costumo sempre dizer que eu sou contra essa ideia que a pessoa tenha uma vida, uma vida espiritual, uma vida material, uma vida emocional. Eu não acho isso correto, sinceramente. São vidas duplas, né? Porque, na verdade, nós somos uma alma só, né? Nós somos apenas um. Então, o que eu falo com você aqui e a minha maneira de agir aqui tem que ser a mesma que eu faço lá em casa com meu filho, com a minha esposa, tem que ser a mesma que eu faço no meu trabalho, né? Eu sou um cara explosivo, eu sou um cara assim, irritante, eu falo alto, eu tô aqui me controlando para poder não estourar o áudio. Então, mas no que tange a verdade do Evangelho, eu tenho que estar disseminando essa palavra em todo lugar que eu vou. Você vai ver aqui alguns exemplos de pessoas importantes na jornada do Evangelho que tiveram essa recaída exatamente por causa dessa falha, ou seja, não vou dizer uma falha de caráter, mas é uma falha pessoal, talvez,
que a pessoa tenha cometido. Quando você chega para mim e fala, não, eu na minha vida pessoal eu sou assim. Ué, mas a sua vida pessoal não pode diferenciar da sua vida espiritual, porque você é espiritual. A forma com que você lida com a sua vida fora do campo igreja, ela é completamente baseada e pautada no Evangelho. Ou deveria ser, acreditamos que seja. Então o fato de você ser, na realidade, espiritual, vai fazer com que você viva de forma diferente das pessoas que estão lá fora. Entende isso? Então como é que você quer ser, né, bonitão, educado, gente boa, né, um homem fantástico na igreja, e lá fora você tem um comportamento completamente execrável, uma pessoa ruim, que ninguém quer ficar perto? Ou você vai escandalizar os que estão dentro, ou você vai impedir os que estão fora de entrar. Então, quando nós vimos a respeito do texto que falamos no último vídeo, ele fala a respeito de uma controvérsia que teve da pessoa de Pedro, né? O grande Pedro, né? O primeiro Pedro, aquele homem que tornou-se o grande líder da primeira igreja, o homem forte que começou a fazer ali toda a propagação do evangelho de forma a estar presente, né, no que nós chamamos de escritos do Novo Testamento. Desde a época de Jesus vivo, em carne, os 4 evangelhos, ele está presente em Atos dos Apóstolos, ele está presente nas cartas de Pedro, ou seja, é um homem que tem todo um histórico quando se fala de vida, caminhada espiritual com o mestre, né? Não sei se você sabe, o Evangelho de Marcos, ele foi quase na sua totalidade narrado por Pedro. Nós poderíamos até dizer que aquilo ali era o Evangelho de Jesus Cristo segundo Pedro. Porque o João Marcos, quando ele escreve, o João Marcos ele era discípulo de Pedro. É quase um escriba, né? Praticamente. É lógico que ele deve ter feito apanhado geral de outras testemunhas sim, oculares. Mas a fonte primeira, né, o primordial do evangelho, que nós chamamos de Marco, é exatamente a pessoa de Pedro. Então, qual que é a diferença de Pedro e eu? Né, eu vi eu vi uma publicação, nós temos que parar com essa mania de falar post. Eu vi uma publicação que falava assim, o Pedro que há dentro de mim. Porque querendo ou não, querido, você pode ser uma pessoa super doce, super meiga, mas dentro de você existe um Pedro. Existe um cara impetuoso, existe uma pessoa impulsionada pelo sanguíneo, pelo emocional. Todos nós somos assim. Quem tem sangue nas veias acaba sendo um Pedro no final. Então, acompanhe com a gente, vamos fazer aqui uma navegação no nosso texto. Lembrando que toda essa passagem que nós fizemos até agora, deixa eu só puxar aqui a sua memória para você poder curtir comigo toda essa jornada. Nós já falamos aqui, olha, vou pegar minha colinha. A autoridade do verdadeiro evangelho, falsos mestres, vida inconstante, a autoridade e origem do verdadeiro evangelho, o único evangelho. Ué, mas esse vídeo só fala de evangelho? Só do evangelho. Esse canal só fala de evangelho? Poxa. Os frutos da fé. Olha que coisa maravilhosa. Alimento sólido é para adultos. Isso é polêmico, hein? Essa série é polêmica. Depois tem os frutos da fé, parte 2, porque é um texto, é um estudo muito abundante, muito abrangente. E nós estamos hoje falando sobre viver corretamente segundo a verdade. Lembrando a você que todo o nosso material, ele está disponível para você. Se você entrar aqui embaixo, tem um link list com todos os contatos do WhatsApp da casa, Instagram da casa, Facebook da casa. Entra lá, manda uma mensagem para nós, certo? Nós vamos responder você com todo carinho e dedicação e a gente vai fazer com que você tenha acesso gratuitamente a esse material. Enviamos para você por PDF esse material. E se você por acaso gosta mais de navegar em site, nós temos também uma página www.casadeadoraçãomilg.com. Então lá tem algumas pregações que nós fazemos, né? Quando a gente lembra de colocar o cartão na máquina para gravar. Lá também tem alguns estudos que nós fazemos e tem um material em PDF, tá bom? Quer conhecer a casa, é entrar no site.
venha. Você não é obrigado, né, a aceitar Jesus e fazer parte da casa de adoração. Nós queremos propagar o evangelho. Você pode ir numa igreja próximo da sua casa. Mas o conselho que eu dou para você, que eu vi numa página de evangelismo, busque uma igreja mais próxima do evangelho. Às vezes compensa você andar um pouco mais e ter uma Bíblia pautada no evangelho do que você optar pela mobilidade, pela facilidade e ficar ouvindo qualquer coisa. Vamos lá então? Vamos. Primeiro texto. Eu quero que você abra comigo. O ponto 1, se você tem a sua apostila em mãos, ele fala assim: podemos ver no enfrentamento de Paulo e Pedro o quanto era difícil fazer entender aos judeus o marco de mudança que a morte e a ressurreição de Cristo foram, ou foi, né? Eles aderiram ao cristianismo, mas queriam permanecer nos seus costumes e impô-los aos novos convertidos. Entenda bem uma coisa, nós cansamos de falar isso aqui, você já deve ter ouvido isso em vários vídeos. A igreja não vai cumprir mandamentos da lei de Moisés. Não vai. Não tem porquê, certo? Ah, mas por que, irmão Gil? E os mandamentos? A palavra fala que você tem sempre que amar os mandamentos. Leia direito o texto. Entenda o texto. Aprenda que Jesus ele veio em carne, ele nasceu de mulher, debaixo da lei, para buscar os que estavam debaixo da lei. Jesus morre, ressuscita e vai para a glória, instaura-se a igreja, instaura-se uma nova sociedade, certo? Vai na carta de Tiago, lá na carta de Tiago diz, se você quer cumprir os mandamentos, mas erra em apenas um mandamento, você quebrou toda a lei de Moisés. Eu sei que talvez o seu pastor, o seu professor de teologia, ele dividiu para você a lei de Moisés em sacrificial, ritual, lei moral, leis isso, leis aquilo. Acredita no que eu estou te falando, não existe essa divisão, tá? Já estudo com os judeus, os rabinos há mais de 5 anos, não existe essa divisão. Para eles a lei de Moisés é uma só. Certo? O que você precisa entender é que amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao seu próximo como a você mesmo não pode ser interpretado como um mandamento da lei de Moisés, porque isso vai além da graça. Isso demonstra que você entendeu o evangelho. Quando Jesus fala, um novo mandamento vos dou, ele está querendo dizer para você que existe uma nova forma de você agradar a Deus. E você vai ver nessa telinha aqui, nesse estudo, né, essa tela que a gente está pintando para você, que a graça de Deus, ela vai esbanjar para fora dos mandamentos, ela vai sair para fora é maravilhoso, ela vai sair para fora, certo? Da imposição de mandamentos. Escuta só o que eu estou querendo falar para você. Atos, no capítulo 11, ele vai falar a respeito do encontro que os grandes nomes da época da primeira igreja, na igreja primitiva, aquela igreja que estava saindo, lembra quando Jesus falou? Judéia, Samaria e até os confins da terra? Então, de Jerusalém, essa igreja começou a crescer e se expandir, porque foi muito, muito próximo, né, dessa época que houve a grande revolta que levou Tito a destruir o templo. Então, a perseguição aos judeus ficou muito aflorada e, em subconsequência, a perseguição também aos cristãos. Isso leva ao novo cenário. Isso vai fazer aparecer na sua Bíblia novas localidades, como Síria, Antioquia, Pisídia, Frígia, Filipos, né? O mundo grego, isso vai começar a aparecer para você. Então o evangelho ele nasce ali em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra, ok? Então nesse texto você vai ver que existe uma preocupação. Primeiro, vai começar falando sobre aquela visita que Pedro fez a um homem romano, centurião da corte, ou seja, ele era um guarda, um chefe capitão de 100 guardas, e ele se converte. É uma prova que o Espírito de Deus ele está para fora das muralhas de Jerusalém. O Espírito de Deus ele está para fora das tradições judaicas e costumes daquela época. Acompanhe comigo o texto, mas eu sinceramente quero acreditar que você vai pausar o vídeo aí nesse momento e vai ler todo o capítulo 11 de Atos para você entender.
Ok? Eu espero você ler. Versículo 26, diz aí: quando o encontrou, ou quem? Aqui tem uma história, certo? Versículo anterior vai dizer: Barnabé foi até a casa de Saulo, né? Que ele morava onde? Foi até a cidade de Tarso para poder buscar Saulo, certo? Por isso que eu digo, leia todo o texto para você entender. Quando Barnabé encontra Saulo, que o nome dele na realidade é Shaul, assim como o rei Saul, né, do Antigo Testamento, mas na Bíblia Latina ficou como Saulo, e depois do capítulo 9 para frente começam a chamar o homem de Paulo, né? Só para você ter uma sinapse aí. Quando o encontrou, levou para Antioquia. Eles se reuniram durante 1 ano com a gente daquela igreja e ensinaram muitas pessoas. Foi em Antioquia que, pela primeira vez, os seguidores de Jesus foram chamados cristãos. Então você começa a entender que existe algo fora da tradição judaica. Lembrando que, durante toda a sua vida, você foi ensinado que o Novo Testamento ele não é um livro judaico. Nós fomos ensinados que o Novo Testamento ele não é um livro judeu. Ele é um livro, né, feito pela igreja, um livro do mundo. Não. Existe um comentário chamado... como é que é? Ah, Jesus. Novo Testamento Judaico Comentado. Davi Stern, ele fez a tradução do Novo Testamento baseado no grego original, mais próximo do grego original, incluindo os nomes judaicos das terras, das pessoas, incluindo as tradições. Por exemplo, nas edições traduzidas por Davi Stern, você vai ver que ele não fala circuncisão, ele usa o termo hebraico Brit Milá. A Brit Milá é o pacto da palavra, ou seja, é a circuncisão como nós conhecemos. Então, os nomes dos lugares estão em hebraico, os nomes das pessoas, né? Você vai entender isso. E quando isso acontece, existe uma judaicidade dentro do texto, porque os apóstolos eram judeus, certo? Jesus é judeu, ele é porque ele está vivo. E isso não impede que eles sejam também do Evangelho, correto? Quando nós vemos isso, você entende que não existe separação. O que Paulo vai falar em Efésios? Ele diz lá: portanto, não existe separação entre grego, judeu, entre escravo, livre, entre homem e mulher. Não existe diferença. Todo aquele que crer em Cristo passa a ser uma nova criatura, passou da morte para a vida, já não há mais condenação, já não será julgado e aquela coisa toda, né? Só para você entender. Então aqui você percebe que a igreja já está em Antioquia, ou talvez Antioquia, se o seu pastor fala Antioquia, né? Já tem um vídeo aí para trás que eu explico a diferença de você falar Antioquia e Antioquia. Eu sempre falei Antioquia e é assim. Então, qual que é o problema? O problema é que eles estavam preocupados que os que aceitavam a nova fé, eles deveriam primeiro passar pela a lei de Moisés inteira, cumprir todos os ritos, mandamentos, Brit Milá, circuncisão, lavar as mãos e aquela coisa toda, os ritos de purificação, a lista de comidas que é kasher, né, apropriada para consumo ou não, e depois aceitar Jesus como sendo seu Salvador. E ali vai ter uma discussão, um assunto. Pedro, cheio do Espírito de Deus, ele vai defender a sua tese falando que não, ele estava em Jope, na casa do curtidor, e de repente Deus deu para ele uma grande visão do pano branco, e ele entendeu que aquilo era profético, e ele foi com aqueles homens, e chegando lá ele pregou, e ele ensinou, e aqueles homens se converteram, e antes mesmo de ser batizados nas águas, eles foram já cheios do Espírito de Deus. E a pessoa era um gentil. Era gentil, era romano. O mesmo romano que estava contra o povo judeu, né? E só um adendo para você entender, qualquer guarda romano que aceitasse a fé cristã ou judaica, ele era automaticamente condenado à morte. Eu não sei se eu falei com você, quando eu fui lá na prisão onde Paulo ficou até a morte, tem 3 quadros em mármore com os nomes de todos os soldados romanos que trabalharam ali, que foram evangelizados por Paulo e aceitaram Jesus. Todos eles deixaram de ser soldados e passaram a ser prisioneiros. E todos eles morreram dentro daquela cadeia. Então não era simplesmente aceitar Jesus, oba, oba, aleluia. Vai morrer.
E nós estamos aqui vivendo uma vida, né? Mas então eles não tinham prosperidade ali. Prosperidade? Eles não tinham vida se eles fossem pegos pelo Império Romano. Eles não iam para a cadeia para poder pagar os crimes, virar boas pessoas e sair na rua de novo. Eles entravam pelas cadeias, como é que se diz? Aceitar Jesus é uma condenação. Exatamente. Nós vamos chegar lá. Você, calma. Então existe esse confronto de ideias que traz para nós não vou dizer assim, um rito moral ou leis, né, éticas de como um cristão deve viver. O Evangelho, ele ensina você a ser um ser humano próximo de Jesus. O ser humano ensina você a ser uma pessoa, já ia dizer evangélico. O Evangelho ensina você a ser a pessoa que você deveria ser, parecida com Jesus. O pecado nos torna diferentes. O pecado me torna o que eu sou hoje. Mas pela graça de Jesus eu sou salvo. Então isso me traz a condição de nova criatura. E isso é que é, né, o mais incrível de todos os atos, o mais incrível de todos os milagres. Não é você fazer uma pessoa que tem uma deficiência ser curada. O maior de todos os milagres é você ser pecador do jeito que você é e ser aceito por Deus. Isso que é o maior milagre de todos. Depois nós vamos viajar um pouco em Gálatas capítulo 2 e vamos começar a ler o versículo 11. Nós vamos ler até o versículo 13. Se você perceber bem, o capítulo 11, ele fala desde o versículo 1 que Paulo, ele estava numa situação de ter que voltar novamente a ter contato com os que eram os líderes primordiais da igreja, os primeiros chefes, para que houvesse uma aceitação do seu apostolado, né, do seu chamamento. Entra também Barnabé nessa jogada, porque Barnabé ele foi meio que um braço, um laço que uniu os antigos apóstolos com, nesse caso, Barnabé, né, e os demais apóstolos que viriam a ser conhecidos depois. E ele começa dizendo, 14 anos eu voltei para Jerusalém com Barnabé e levei Tito comigo. Fui para lá porque Deus me revelou que eu devia fazer isso. Existe toda uma conversa dizendo que o apóstolo Paulo, ele foi até a região onde está, lá em Jerusalém, onde estava, né, a antiga reunião da igreja, a primeira igreja em Jerusalém, e houve então um encontro de ideias. Houve uma aceitação, houve, né, um agregamento do apóstolo Paulo, né, uma junção dele ao corpo ministerial do que seria então, tecnicamente, a igreja, e você aí achando que igreja são essas paredes aqui, não tem nada a ver. E aí ele diz o seguinte, versículo 11, eu de novo digo isso, acho que o pastor está de acordo, leia todo o capítulo, pause o vídeo, leia todo o capítulo 2, para você entender o contexto do que nós estamos falando aqui, porque senão não dá tempo de eu ficar explicando todos os versículos um por um. A importância é para ter um contexto, né? Claro, tem que ler tudo. O contexto do que está ser dito aqui. Exatamente. Versículo 11. Porém, quando Pedro veio para Antioquia da Síria, eu fiquei contra ele em público porque ele estava completamente errado. De fato, antes de chegarem ali alguns homens mandados por Tiago, Pedro, ele tinha a sua posição de sendo, como é que se, não vou dizer chefe, que é muito feio, mas uma liderança, uma primazia, né, entre os apóstolos, como se fosse ali um dos cabeças. Mas quando ele começa a fazer as viagens missionárias, quando ele começa a sair da terra, esse Tiago, que nós sabemos que é o Tiago que cria a carta a Tiago, aos judeus dispersos, e também é o Tiago que nós conhecemos como o irmão de Jesus, o meio-irmão de Jesus por parte de Maria, né? Que nós aceitamos que Maria teve mais filhos. Então, esse Tiago começa a ter liderança sobre a igreja. Lembrando que quando você começa a ler ali o livro de Atos, você vai perceber que o primeiro Tiago, chamado Tiago o Maior, ele é morto. Ele vai ser morto ao fio da espada, né? Ele vai ser morto pela espada, a mando do rei Herodes. Então, surge essa questão. Pedro está fora e Tiago, sediado na igreja de Jerusalém,
Assume a liderança. Assume ali aquela liderança, vamos dizer assim, né, de uma forma fácil de entender, e Pedro começa a fazer viagens missionárias. Existe uma corrente teológica que defende que a igreja fundada em Roma foi lá pregada por Pedro. Por isso que ele ficou preso naquela cadeia junto com Paulo. Tá? Então vamos lá, versículo 12. De fato, antes de chegarem ali alguns homens mandados por Tiago, Pedro tomava as refeições com os irmãos não judeus. Mas depois que aqueles homens chegaram, ele não queria mais tomar as refeições com os não judeus, porque tinha medo dos que eram a favor de circuncidar os não judeus. E também os outros irmãos judeus começaram a agir como hipócritas. Eles dissimularam junto com eles ali, do mesmo modo que Pedro. E até Barnabé que é o cara apaziguador. Deixa-se levar, né? É um cara, exatamente, né? Era um choque teológico ali, né? Era uma coisa meio diferente, porque Barnabé e Paulo, Silas e os demais, eles estavam acostumados com a pregação do evangelho para o mundo não judeu. E os outros não, eles estavam saindo de Jerusalém por causa da perseguição e montaram a igreja de Antioquia, quer dizer... O costume estava enraizado ainda neles. Exatamente, exatamente. As leis de Moisés, né? Por que isso é importante você saber? É importante você saber que para um judeu é quase que proibido você comer pão na mesma mesa. É quase que proibido você ter o toque, porque eles se purificavam para poder comer pão. O Netilat Yadayim, que é aquela ablução das mãos, né, jogando uma canequinha de água sobre as mãos 7 vezes, era um ritual judaico da época de Jesus. Ele era um ritual fora da lei de Moisés que pertencia à época de Jesus. E eles tinham que fazer isso tudo. Tinha reza para comer o pão, tinha reza para beber o vinho, tinha reza para alimentos de uma árvore alta, reza para alimentos de uma árvore baixa. Se você tiver curiosidade, vai na internet e baixa um livro chamado Sidur. O Sidur, com S, Sidur, ele é o livro judeu de orações. Tem ali uma página, ou seja, uma oração para cada coisa que você faz na vida. E tanto é que para Pedro entrar na casa de Cornélio e fazer a pregação pessoalmente nele foi uma dificuldade tremenda. Porque eles não ficavam no mesmo teto que o não-judeu. Foi um choque ali, choque de Entende? Cultura, né? Mas como nós estamos aprendendo a viver corretamente, segundo a verdade, Jesus não fez acepção de pessoas. Se você ler as cartas de Pedro, Pedro fala isso. Que Jesus ele foi humilde, obediente e ele não fazia acepção de pessoas. O próprio Pedro diz isso na sua carta. E então existe uma dificuldade. E Barnabé deixou-se levar. Lembrando, quando você começa a ler Atos capítulo 2, 3... E não só como ele faz excepção de pessoa, que ele vai ter Gadara. Né? vai libertar um gadareno, um Geraseno, né? Gadareno. Voltando aqui. Esse Barnabé é aquele levita que vem de um campo e joga o dinheiro nas proximidades dos apóstolos. Né? Porque eles tinham o hábito de vender, os grandes homens milionários da época vendiam as suas propriedades e traziam dinheiro aos pés dos apóstolos. Esse aos pés é próximo, tá? É porque a sua Bíblia provavelmente ela foi traduzida por João Ferreira de Almeida e ele era português. E aqui em Portugal nós não dizemos perto, nós dizemos ao pé. Eu moro ali ao pé do mercado, ou seja, próximo. Ele entrou nessa hipocrisia. É a mesma coisa que você está numa escola ou você está no seu trabalho e você tem ali o seu jeito de ser, todo maroto, felizão e fala assim, aí chega o pastor da igreja lá e você assim, você mudou, você é outra pessoa. Por quê? Porque chegou o pastor. Não, porque lá na minha igreja eu sou uma pessoa espiritual, entendeu? E aqui eu não sou espiritual. Essa é a diferença do evangelho, entendeu? O evangelho não faz acepção de pessoas. O que você é lá fora tem que ser o que você é aqui dentro. E se você, por acaso, você já se perguntou por quê que quando Paulo dá a instrução de fazer como é que se diz? A nomeação dos líderes, do que era chamado antigamente os presbíteros, diáconos, pastores, ele tem que ter o quê? Um bom testemunho dos de dentro e um bom testemunho dos de fora. Se você ler Atos capítulo 2, 3, você vai perceber que a igreja era uma igreja que crescia em número e agradavam quem estava
de fora. Então você precisa levar o seu espiritual para fora das paredes e não fazer essa separação. Eu já vi histórias de pastores que, na época que trabalhavam, né, fora, no mundo secular, lá, não, aqui, irmão, aqui na igreja, entendeu? Porque aqui você tem que trabalhar, aqui você tem que dar seu jeito. O cara fazia coisas ali escusas, ele não cobrava ali o imposto, ele só negava o imposto, ou ele fazia qualquer coisa que não condizia com a sua vida de pastor. E aqui você tem esse exemplo, porque Paulo, ele defendia a total liberdade, o acesso dos não-judeus ao próprio Senhor Jesus. E os que vinham da tradição judaizante, o que vinha, por exemplo, aqui o texto vai falar, e também em Atos capítulo 15, que muitos dos fariseus, escribas e mestres da lei, eles também acharam em Jesus a sua salvação. Eles também se entregaram ao evangelho. Então isso quer dizer o quê? Que eles queriam trazer a tradição para dentro da igreja. Eles queriam trazer o movimento elitista. Não, mas eu sou escriba, cara. Entendeu? Eu sou fariseu, eu sou estudante da lei. Eu não sou esse cara aí que aceitou agora. Respeita a minha história. Então, o viver corretamente, segundo a verdade do evangelho, ensina que nós somos todos um só. O piso ao pé da cruz é plano. Não tem quem é maior, quem é menor. Existem dons diferenciados. Ele tem o dom de pastor. Eu tenho outro dom. Aquele tem outro dom. Esse tem outro dom. E você deve ter outro dom. E isso vem fazer o quê? Que a Bíblia fala que existem vários dons, mas o Espírito que habita neles é um só. Está em 1 Coríntios, capítulo 12. E quando o texto fala que é a respeito de viver segundo a verdade do Evangelho, Pedro deixou de viver dessa forma. Porque quando não tinha nenhum judeu, fariseu, mestre da lei, escriba, que se converteu ao Evangelho, ele vivia junto com todo mundo. Podia tocar o não judeu, podia falar, podia comer a mesma comida, podia viver da mesma forma. Mas quando chegava... Quando chegava as pessoas que foram enviadas da igreja de Jerusalém, ele... Opa, pera lá que... Tem que manter aqui uma postura. Vamos comer o pão. Como é que o judeu come o pão? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam sheborei pericha af. Sheborei pericha Adamá, alguma coisa assim, já esqueci. Fazia oração pro pão, fazia oração pro vinho, fazia oração para tudo. E o pessoal, eu imagino assim, aquele pessoal não judeu, mas o que esse cara tá fazendo? Até semana passada ele não era assim, o que tá acontecendo? Eles notavam logo, né? O que houve aqui? A diferença. E Paulo, irmão, desculpa a minha sinceridade, mas uma coisa que eu sou muito fã da personalidade de Paulo é que ele era boca larga. Paulo falava mesmo, não tá de brincadeira não. É Pedro. Se Gil tivesse lá, poxa, aí Paulo, tá vendo como é que Pedro tá? Olha lá, já mudou outra coisa, ó, já tá na panelinha dele, tá ali no grupinho. Ah, mas eu não vou chamar a atenção dele não, ele é Pedro, cara. Ele é a rocha, ele andou com Jesus. Paulo chamou a atenção dele na lata, na cara dura mesmo, tá aqui escrito, ó. Versículo 11, fiquei contra ele em público, porque ele estava completamente errado. E o que a gente faz quando a gente está errado? Será que quando alguém chama a sua atenção, você rebaixa, aprende a lição e é humilde? Ou você usa da sua posição, do seu cargo e rebaixa aquela pessoa? Mas Pedro sabia que estava... Pedro já entendia que ele não estava bem. Aí vai de você, né, querido? Vai da sua interpretação. O que nós temos é esse tesouro maravilhoso escrito em Gálatas, que Pedro, ele reconhece o erro, e é por isso que eu sou fã também da pessoa de Pedro. Eu não faço distinção entre eles, cada um tem a sua história, cada um tem o seu legado, e Pedro é um grande homem, certeza, era um grande homem, né? Graças a Deus ele já está na eternidade. Mas você percebe uma coisa, abra comigo o capítulo 15 de Gálatas. Se você... Atos, capítulo 15. Se você abrir esse texto, você vai entender uma coisa. Existiu uma pessoa que começou a fazer uma disseminação de palavras dizendo que tinham sido enviados pela própria igreja de Jerusalém, né? Aqui aconteceu isso em Gálatas. Possivelmente,
era na mesma época em que Atos dos Apóstolos, capítulo 15, foi escrito pelo médico Lucas, né? Então existe aqui um crossover, existe uma informação em 2 livros diferentes que falam da mesma coisa. Por causa dessa questão de querer viver uma forma diferente fora da igreja, uma forma diferente fora do matrimônio, fora da casa, existiu então essa reunião para que fosse colocado quais seriam os parâmetros, não mandamentos, parâmetros, instruções, vamos colocar assim, instruções, para que os não-judeus que aceitassem agora a fé pudessem viver. E existe o versículo 1, que está dizendo lá, mas alguns membros, está aqui, alguns homens foram da região da Judéia para a cidade de Antioquia e começaram a ensinar os irmãos, né? Começaram a ensinar os irmãos. Tá no... Vou ler primeiro 1, depois a gente vai para o 5. Alguns homens foram da região da Judéia para a cidade de Antioquia, que hoje é chamada Antáquia, lá na Turquia, e começaram a ensinar aos irmãos que eles não poderiam ser salvos se não fossem circuncidados, como manda a lei de Moisés. Olha aí, rapaz, isso é atual, hein? Será que você já viu por aí alguém ensinando que se você não fizer isso ou aquilo, você não é salvo? Roubará o homem a Deus? Deixa pra lá. No versículo 5 fala assim: mas alguns membros do partido dos fariseus que também haviam crido em Jesus, aceitaram o evangelho, se levantaram e disseram: os não-judeus têm que ser circuncidados e têm de obedecer à lei de Moisés. Aí criou-se essa CPI de Jerusalém, criou-se essa, como é que se diz? Esse primeiro concílio em Jerusalém, porque os apóstolos, eles foram até Jerusalém de novo, para que essas pessoas que disseminaram palavras que os apóstolos não mandaram, fossem investigadas para saber quem eram, quem foi que mandou. E eu estou conciso, certo que você vai ler todo o capítulo 15 de Atos para entender do que eu estou falando. Lá para o versículo 22 ou 23, esse Tiago, que era chamado o líder da igreja em Jerusalém, ele faz uma carta de próprio punho, explicando a razão e o motivo, e lá ele diz: olha, soubemos que pessoas partiram de nós para vocês, e dizendo que nós mandamos que vocês fizessem guarda de lei de Moisés. Na verdade, não houve isso. Julgamos então que seria interessante que vocês não fizessem prostituição, que vocês não fizessem rituais de idolatria, que vocês não se alimentassem do sangue de animais. Entendeu? Existe um concílio e existem diretrizes que são lançadas no mundo não judeu para que a única coisa que salvasse o ser humano fosse a graça de Jesus. Então, se outra pessoa diz que você tem que crer em Jesus, mas sair todos os dias para fazer uma pregação, senão você não é salvo, mentira. Se alguém diz para você que você tem que aceitar Jesus, mas se você não entrega o dízimo, os 10%, você é ladrão e não roubarás o homem a Deus e você vai para o inferno porque você deixou... Mentira. Certo? Eu realmente não acredito que alguém que se diz cristão convertido não abra a mão e não ajude. Eu não sou contra a pessoa doar um valor à igreja, doar um valor às pessoas. Mas dizer que isso é mandamento divino e querer abrir Malaquias para o meu lado, faz favor. Já começa a trazer uma maldição. Vamos estudar, pelo amor de Deus. Certo? Ok. É porque põe logo um ponto de interrogação. Será que roubará o homem a Deus? E já põe aquela pressão psicológica em cima do cristão, né? Entendi, sim. E a pessoa fica assim, mas o ladrão não pode, na lei do ladrão não pode... Né? Eu fico imaginando na cabeça de uma pessoa que ela está assim, não, pera lá. Nós sabemos que nessa época em que os textos foram escritos, 99% das pessoas eram analfabetas. E tinha que contar com aqueles que tinham posse da sabedoria, da escrita, da leitura, para poder ser ensinadas. Ok. Muitos deles foram enganados por muita gente, nós sabemos disso. Mas hoje, meu querido, qualquer um de nós sabe ler, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Se você abrir uma Bíblia numa igreja e o cara tá dizendo assim, poxa, tô todo feliz, né? Pregação de domingo.
O Evangelho fala de Jesus. Jesus é o Messias. Aceita Jesus e todos os seus pecados serão perdoados. Você será uma nova criatura. Aleluia, amém, eu aceito. Vai lá na frente, faz aquela conversa e pronto. Olha, toma aí o nome do irmão, pega aí o WhatsApp dele, vocês aí, olha, você vai ser aí o colega dele, vê aí onde é que o irmão mora e tal. Aquela coisa de igreja, né, que a gente sempre faz. Ok. Aí no outro culto do outro domingo, roubarás o homem a Deus, porque está escrito que vocês me roubais nas minhas ofertas e nas minhas... Então vocês estão em pecado, porque a palavra fala que lá no céu não vai entrar ladrão, lá no céu não vai entrar isso. Eles pegam um texto de Malaquias, depois eles entram no texto de Paulo aos Coríntios, aos Gálatas e aos Efésios, depois eles voltam para o texto. Gente, é uma hermenêutica miraculosa, não dá para entender. E eu fico imaginando a cabeça de alguém que aceitou Jesus e realmente entrou de cabeça nos textos e começou a ler. Aí ele abre lá em Romanos, capítulo 8, versículo 1, e ele fala assim: pois agora nenhuma condenação há para quem está inserido, mergulhado, batizado no corpo de Jesus. Então ele para e pensa: ué, mas o pastor Zé Goiaba acabou de falar para mim que se eu não der o dízimo eu estou em pecado, que eu vou ser julgado, que eu vou para o inferno, mas Jesus me ama. Então, entende a necessidade do estudo? É um choque teológico. Como que é atual essas cartas? Dá para acreditar que tem quase 2000 anos isso? Viu o confronto, os confrontos ali? É claro que ali não estava falando sobre o dízimo, né? Mas estava falando ali da circuncisão, da lei de Moisés, das leis, e tem que cumprir, e o novo cristão que seja convertido, ele tem que cumprir ainda. Mas não, é sobre a morte e ressurreição de Cristo. É uma nova história com Cristo, né? A lei foi boa, sim senhor, ela teve que cumprir o papel dela. Jesus veio e falou: está feito, e agora começa uma nova história, começa Romanos 8, 1, não há nenhuma condenação àquele que está em Cristo Jesus. Não há. Mas também temos que ler os versículos todos, aqueles que permanecem juntamente com ele, né? Exatamente, você não vai fazer da sua vida uma balbúrdia, como diz o texto, né, em Romanos. Por acaso, então, já que a graça abundou, nós viveremos sempre em pecado, para que a graça de Deus continue sempre abundante. Já temos vídeos sobre isso aí, volta lá que você vai ver. É por isso que é interessante você pegar. Você não tem coragem de maratonar a série do Netflix? Pois. O cara fica em casa de folga, de férias, assiste 15, 30 filmes do Netflix. Maratona também os nossos vídeos, pega desde o início. Eu sei que a qualidade dos primeiros vídeos está um pouco fraquinha, mas a gente tem que começar de algum lugar, né? Exatamente. A gente tem que começar de alguma maneira. Por isso esse canal aqui foi criado, irmãos, com o intuito de levar o verdadeiro evangelho, viver corretamente segundo o evangelho, porque há muita instituição, há muita coisa aí, irmãos. Eu acredito e quero acreditar que tem muitas pessoas boas, com boas intenções, mas porém no texto aqui mostra que há as duas versões teológicas, vamos pôr assim, né? Visões dos judeus, né? Os fariseus que aceitaram a Cristo e estavam a impor às pessoas que eles voltassem a cumprir as leis de Moisés. Mas tem aqueles que estão firmes, né, com o apóstolo Paulo e Barnabé e Tito e todos. Nós estamos em Cristo, nós somos uma nova criatura em Cristo. Exatamente. E dentro da igreja hoje em dia tem pessoas que estão com o pensamento do fariseu. Mas não, eu aceitei Cristo, eu sou Cristo e prego, sou líder, eu sou um pastor e prego a palavra. Talvez ele venha com o ensinamento desse fariseu. Já está enraizado na sua mente. Para ser salvo é só na minha igreja. Cauterizado. Só na minha placa. Se você for para outra igreja, fora da minha cobertura espiritual, eu amaldiçoo você. Exato. Chega ao cúmulo, irmãos. Chega ao cúmulo. Claro que aqui nós não estamos aqui falando sobre dominações e criticando, mas chega ao cúmulo de um pastor a falar para um membro que parece que é propriedade dele, né? Exclusiva dele. Não, se você sair daqui, você vai sair debaixo de uma maldição. Você não vai sair com a bênção do pastor. Irmãos, o pastor é Jesus.
Nós temos que mirar Jesus. E ai de você se for numa festa de casamento no dia de culto. Irmãos, não é que nós estamos aqui facilitando o evangelho. Não, estamos pregando o que está escrito. Não é que nós estamos fazendo um evangelho facilitado, tudo pode, não. Nós temos que ter uma vida transformada. Ver os vídeos anteriores, irmão. Tem que ver os vídeos anteriores. Nós estamos aqui facilitando o evangelho. Nós estamos apenas falando de Bíblia. Vem aqui, irmãos. Vai lá em Gálatas. Confronta lá Atos, Gálatas, o concílio de Jerusalém. Confronta lá as atitudes. Abre a sua Bíblia junto com a gente. Confronta lá os Gálatas, como que eles estavam vivendo e entrando esses fariseus, esses partidos, esses novos convertidos que eram judeus, que tinham costume, né? E se introduzindo, e está se introduzindo hoje na instituição. Sempre. Mas está introduzindo. Mas eu não faço circuncisão. Se você está cumprindo leis, você tem que cumprir as leis na totalidade. Tiago diz, se você sair de um só mandamento, que não são 10 mandamentos, são 600 disseram para você que são 10 mandamentos? São 613, né? Preceitos. 613 preceitos. 613 leis, que nós chamamos de Oraita, que são as leis encontradas escritas na própria Torá, e tem mais 7 mandamentos de Rabanan, que são os mandamentos que os rabinos posteriores colocaram para auxiliar o povo a não cair nos 613 mandamentos. Então, se você sair fora de um... Se errou um, filhão, você caiu em todos. Caiu em todos. Porque o mesmo Deus que disse não matarás, também disse não adulterarás. Pois. É a mesma coisa. Aí entra Jesus. Jesus falou assim, ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu digo a vocês, olhou para uma menina com um olhar impuro, desejou ela, já adulterou. E aí, queridão, cadê o seu mandamento? Então... porque nós passamos lá em Mateus capítulo 8, acho que é Mateus, se eu não salvo erro aqui, engano, Mateus, quando a mulher adúltera, irmãos, está ali mostrando a lei mandava apedrejar. Sim. A lei mandava, mas Jesus já começa a fazer. E ele era judeu, vivendo um judeu. E ele não negou a lei, ele falou, a lei manda apedrejar, então apedreja. Exatamente, porque ele veio para cumprir essa lei. Mas vocês estão banalizando a lei. Não, Jesus veio para cumprir. E se nós olharmos para a lei, olhamos para o passado, nós olhamos tudo que veio se cumprir em Jesus. É tão simples como isso. Por isso que diz a palavra, conhecerão a verdade, João 8,32. Conhecerão a verdade e ela vos libertará. Isso é maravilhoso. Então, olha, só para poder você ter mais ou menos uma noção do que Jesus fazia com a lei. Jesus, judeu, ser humano, nasceu debaixo da lei para viver debaixo da lei. Em Mateus 19, tem a história do jovem rico, né? Então, você deve conhecer a história. Chega lá, mestre, o que eu devo fazer para conseguir a vida eterna? Para conseguir mérito. Ele não estava à procura da salvação pela graça, ele estava à procura de obter a vida eterna pelo mérito. Pelo seu esforço. Pela obtenção do seu esforço. E Jesus, judeu, disse, você conhece as leis de Moisés? Sim, conheço, eu faço tudo. Qual lei? Qual lei que está falando? Qual lei? Que mandamento? Perguntou ele. E Jesus disse, não mate, não adultere, não roube, não dê falso testemunho, respeite pai e mãe, coisa e tal, assim. Aí o homem diz a ele, eu tenho obedecido a todos esses mandamentos porque desde moço. Então Jesus fala, o que mais me falta fazer? Me falta fazer. Observa a diferença. Jesus disse, se você quer ser perfeito, então vá, vende tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres, assim você conseguirá riquezas no céu. Depois vem e siga-me. Tem outro diálogo, de forma contada diferente, em outro evangelho, que vai dizer assim, eis aí os mandamentos, siga e viva por eles. Só que você precisa entender, querido, que nós não somos judeus. Jesus, nos 4 evangelhos, ele é judeu, está vivendo para os judeus e a lei tem finalidade na morte dele.
Não é finalidade porque acabou, é finalidade porque se cumpre nele. Porque se você vive pelos mandamentos, por causa dos mandamentos, você consegue riqueza e recompensa. Agora, nós que fomos salvos pela graça, Efésios capítulo 2, 8 e 9, diz que nós não temos mérito, nós não temos obra. Nós fomos salvos, isso aí é um verbo reflexivo, eu não faço nada. Alguém fez o mérito dele. É um substituto, né? Entendeu? Então, quando nós falamos a respeito de viver segundo a verdade do Evangelho, segundo a palavra de Deus, nós lemos o Antigo Testamento com a ótica de Cristo. Nós lemos o Antigo Testamento para poder achar Cristo escrito neles. Agora, o que você vai viver? Você vai viver o livro de Atos, você vai viver o livro de Gálatas, Efésios, Romanos, você vai viver a graça de Deus, você vai viver dia após dia mostrando a realidade, a vida correta que você vive nos evangelhos. Você já é a igreja de Cristo Jesus, você é a noiva de Cristo Jesus. Ah, você é nova criatura, né? Você é nova criatura. Pois é. Eu sei que essa conversa está muito boa, mas por hoje é só, pessoal. Vamos encerrar por aqui. E com a graça de Deus, numa próxima oportunidade, a gente continua. Nós teremos aí a continuação desse vídeo. Nós estamos hoje teve introdução. Sim, esse é o vídeo 2 da série. Vídeo 2 da série. Vai ter o 3 e o 4 para finalizar viver corretamente segundo a verdade. E eu espero você com a sua Bíblia aberta, com a sua tradução favorita, com seus livros de teologia e toda a sua parafernália de estudante, com vontade de aprender, com a sua mente aberta. Espero que você esteja completamente conciso do que o Evangelho não é posse e propriedade de uma igreja. O Evangelho é para todos e a salvação é para todo aquele que crê em Jesus. Ok? Se Deus quiser, te vejo numa próxima. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Adeus.